Bom, boa tarde. Mais uma vez aqui com vocês, hoje para falar de um tema específico, tentar colocar resumidamente como que foi o fechamento dos fundos DI, de alguns fundos DI do mercado, por que fecharam alguns deles negativo e alguns outros ativos também do mercado financeiro, por que fecharam negativo. Bom, primeiro ponto aqui, falar um pouquinho de renda fixa. E para falar de renda fixa, um primeiro conceito importante da gente levar é o conceito dos títulos, né? Os títulos de renda fixa hoje aqui no Brasil, eles podem ser ou pré-fixados ou pós-fixados. Pode ser também uma junção dos dois, né? Os híbridos. Mas vou me ater aqui a esses dois, o pré e o pós-fixado. Pré-fixado são títulos que a gente sabe no momento da compra, no momento da aplicação, quanto que eu vou ganhar se levar até o vencimento. E no pós-fixado, eu sei que eu vou ganhar a rentabilidade atrelada a alguma outra coisa. Então, por exemplo, eu vou ganhar 100% do CDI, eu vou ganhar 70% da taxa Selic. Então, são exemplos de que não dá para eu saber de antemão quanto que eu vou ganhar nesses títulos, mas eu sei que eu vou ganhar 100% da variação do CDI ou 70% da variação da Selic. E aí a gente chama que esses que são atrelados a algum índice, a gente chama eles de pós-fixados, porque o pós-fixado eu não consigo saber de antemão, no momento da aplicação, quanto que ele vai me render lá na frente. Eu sei que vai render um percentual de alguma coisa, mas não sei, por exemplo, se eu aplicar R$1.000, quanto que eu vou ter no vencimento. Bom, então esse é o primeiro conceito, eu vou usar muito mais o pré-fixado aqui para a gente poder conversar. Aqui tem um conceito que é preço do título, né? Preço unitário. Eu vou tentar fazer aqui de uma forma bem simples, porque a ideia aqui é passar a ideia geral para vocês. Então, preço do título nada mais é do que o preço mesmo que eu vou pagar por comprar esse título. Então, tem preço da calça, né? Quando eu vou comprar uma calça, a calça tem um preço, camisa tem um preço, celular, notebook, tudo isso tem um preço. Quando eu vou colocar o dinheiro na aplicação, também tem um preço. Eu vou comprar um título, por exemplo, vou comprar um CDB do Banco Pagni, esse CDB ele vai ter um preço. Vou comprar um título do governo federal brasileiro, esse título vai ter um preço. Também como o título do governo federal americano também vai ter um preço. Então, todo título ele vai ter um preço. A gente vai chamar de preço unitário. Eu vou usar como exemplo aqui o título pré-fixado do governo federal, em que a gente sabe que no vencimento eu vou ter R$1.000. Então, é um título pré-fixado sem cupom, sem juros semestrais. Eu aplico um valor hoje, no vencimento eu vou ter R$1.000. Bom, se o título render, por exemplo, 10% ao ano, e ele vence daqui a 3 anos, é intuitivo imaginar que hoje eu preciso colocar menos do que R$1.000. Por quê? Vou colocar menos que R$1.000, esse dinheiro vai crescer a uma taxa de 10% ao ano, quando chegar daqui a 3 anos no vencimento, eu vou ter R$1.000. E aí, como que eu descubro qual que é o valor desse título hoje? Então, hoje aqui no slide que está aparecendo é o ano zero. Esse ano zero aqui aparecendo, em que o preço do título é R$751. Então, um título de 10% ao ano que vence daqui a 3 anos, para eu ter R$1.000, no vencimento eu preciso colocar R$751. Daqui a um ano, esse 751 vai ter crescido a taxa de 10%, então ele vai estar valendo R$826. Daqui a 2 anos, 909. E daqui a 3 anos, no vencimento, R$1.000. Então veja que ele vai crescendo linearmente, ou seja, vai crescendo a taxa de 10% ao ano, todo ano, até chegar nos R$1.000. Então, imagina que você aplicou nesse título hoje, pagou R$751, saiu da sua conta R$751 para esse título com a taxa de 10% ao ano. E aí imagina que daqui a um ano, esse título ele
na verdade, a taxa de juros da economia, ela mudou. Então era 10% no dia que você aplicou, agora está valendo 1% ao ano. Então a taxa do título que era 10, os títulos hoje que estão sendo emitidos, hoje depois de um ano, esses títulos estão com a taxa de 1% ao ano, caiu a taxa de juros. Qual que é o efeito disso no preço do título? Bom, se a 10% ao ano, esse título hoje, depois de um ano, estaria valendo 826, e aí faltava 2 anos para você conseguir R$1.000 nesse título, o mesmo título hoje sendo vendido com o mesmo vencimento, então vencimento agora em 2 anos, né? Mas com o mesmo vencimento, no mesmo prazo, com uma taxa de 1%, então eu preciso de R$980 para comprar esse título hoje. Hoje, ano 1, com a taxa de 1%. Esse título, se a pessoa quiser comprar no mercado valendo 980, vai ter uma taxa de 1% ao ano e vai crescer até chegar a R$1.000 depois de 2 anos do vencimento. Então, note que o preço do título ele variou. Né? Como eu cheguei no 980? Bom, era R$1.000 no valor futuro, 2 no N, porque são 2 anos aqui que falta para o vencimento. Opa! E 1 no I, que é 1% da taxa. Puxa o valor presente, PV, você chega a 980. Então, você que tem você comprou esse título a 751, se for vender esse título aqui, no ano 1, depois de ter passado um ano, com a taxa de 1% no mercado, você teria escolha, né? Não tem muita escolha. Você vai vender a preço de mercado. Você pode vender ao preço justo do papel, que seria o preço da curva do papel, que é a linha azul. No ano 1 ele está valendo R$826. Então você vai, eu quero sair desse título, vou vender para outra pessoa. Aí você vai oferecer para outra pessoa e fala, tem esse título meu, vai render 10% ao ano, você precisa me dar 826 hoje para comprar esse meu título. Mas imagina que o valor de mercado desse mesmo título está 980. E aí você tem a opção a vender ao preço justo, que é 826, ou ao preço de mercado, 980. Claro que você vai vender a 980. Porque daí você aplicou 751, em vez de tirar 826, você está tirando R$980. Ou seja, você ganhou 30% em um ano. Ok? Então, o preço do título variou porque a taxa de juros mudou, taxa de juros de mercado, e o preço do seu título, você que vai vender antes do vencimento, ele mudou. Ele está valendo hoje mais, né? O preço, a taxa diminuiu, ele está valendo mais. Você pode sair com um ganho muito grande. Bom, imagina agora que a taxa de juros subiu para 20%. Então, analogamente, a taxa subiu. Imagina o preço de mercado desse título agora é 694, porque para eu ter R$1.000 daqui a 2 anos, eu preciso aplicar 694. Preciso aplicar menos, porque ele vai render a 20% ao ano, então ele vai crescer muito mais. E aí você está na mesma situação. Você pagou 751, quer sair nesse momento, no ano 1, você vai vender seu título no mercado, você teria a opção de vender R$826, só que as pessoas estão negociando esse mesmo título com a taxa agora, com a taxa de mercado, a 694. Você vai lá, a pessoa tem a opção de comprar seu título ou do mercado. Seu título a 826 ou do mercado a 694. A pessoa vai comprar o do mercado de 694 e não o seu. Então você que precisa vender, você vai ser obrigado a vender ao preço de mercado. Sendo obrigado a vender ao preço de mercado, porque você precisa sair, você pagou 751, está vendendo a 694, está perdendo 7,5%. E aí é onde a gente consegue perder dinheiro na renda fixa. É fácil perder, é só vender um título com preço menor, e o preço menor ele ocorre quando a taxa de juros aumenta. Então, é sempre inverso, né? Então, você tem o seu título,
Se a taxa de juros, se a taxa de mercado sobe, o preço do título cai. Se a taxa de juros cai, o preço do título sobe. Sempre inversamente proporcional. Bom, então, o primeiro ponto desse vídeo é como perder dinheiro na renda fixa. Deixa eu colocar aqui um caso real, um caso verídico. Vou pegar aqui o título do Tesouro pré-fixado. Vou colocar o vencimento dele de 2025. Colocar aqui, Tesouro Pré 2025. Mas aqui eu vou colocar de março, para a gente ver o que aconteceu no mês de março agora. Aqui, Tesouro Pré-fixado 2025, perfeito. Bom, então do começo de março até o momento, deixa eu ver aqui se... Do começo de março até agora, até abril, esse foi o comportamento do título. Então, o título pré-fixado ele saiu de 6%. Então, quem comprou o título lá dia 2 de março aplicou no título pré-fixado do governo com vencimento de 2025, pegou uma taxa de 6%, a taxa que a pessoa estaria ganhando. Então, a pessoa comprou, se levar até o vencimento, vai ganhar 6% ao ano. Durante o mês, com o agravamento da crise, essa taxa ela foi mudando. Então, chegou lá no dia 12, a taxa já era 8,34. No dia 23, 8,84, quase 9% ao ano. Ou seja, quem comprou o título aqui conseguiu uma taxa maior do que a daqui, óbvio. E aí essa pessoa consegue carregar esse título até o vencimento. Então, o que aconteceu com as taxas dos títulos do Tesouro foram com o aumento da crise do mês de março, com o aumento das incertezas. Bom, se aumenta o risco dos países, então se aumentou o risco do país, o que vai acontecer com a taxa? O mercado vai querer uma taxa maior. Então, se eu vou investir em algo seguro e algo com risco, eu vou cobrar uma taxa, eu vou querer ganhar mais do que no seguro, no título mais seguro. Então, é isso que aconteceu. Em situações normais que era mais tranquilo, que não tinha tanto risco, a taxa era menor. Quando a situação ficou mais difícil, a taxa subiu. Isso com a taxa. Imagina a pessoa que comprou o título aqui. Olha o que aconteceu com o preço no mesmo período. A pessoa comprou no dia 2 de março, pagou R$ 752 no título. Durante o mês, ela viu seu título cair até 668. Então, ela perdeu aí quase R$ 100 nessa brincadeira. Quase R$ 100 em menos de um mês, em 20 dias. Isso para alguém que aplicou 750. Então, veja que deu uma queda muito forte no preço. À medida em que a taxa de juros subiu, a taxa dos títulos subiram, o preço do título diminuiu. Ok? Da mesma forma que, à medida que a taxa saiu daqui de 8,84 e caiu para que hoje é 7%, o preço do título, quem comprou aqui pagou 668 e hoje já está valendo esse título 724. Então, quem comprou a 668, hoje está 724, já ganhou 8% aí em uma semana. Uma semana a pessoa já ganhou 8%. Então, essa é a mágica da renda fixa, assim que a gente consegue perder muito dinheiro com a renda fixa ou ganhar muito dinheiro, tá? Na renda fixa. Títulos privados a mesma coisa, eu tinha preparado aqui, mas acho que não vou conseguir abrir. Os títulos de um banco, peguei aqui o Banco Pine, as taxas no mercado primário desde de novembro do ano passado até agora, comparei, né, de novembro com a de hoje. Bom, no Banco Pine que eu puxei, não vai ficar muito bom aqui para ver, mas basicamente que eu puxei a taxa que tinha lá em novembro, tinha duas taxas aqui no mercado secundário em novembro, de 18, dia 25 e de hoje. Estaria valendo quanto está hoje as taxas dos títulos. E aí dá para perceber que
De lá para cá, nos períodos mais curtos, a taxa diminuiu. Então, CDB do Pine para um ano, por exemplo, se fosse aplicado lá no dia 18 de novembro, você teria travado no pré-fixado em 4,11. Se você for aplicar hoje, 2,94. Então, os períodos mais curtos, eles diminuíram. E aí eu coloco todas as informações nas curvas, aqui no gráfico, e aí dá para perceber que em novembro estava assim, e hoje, que é a curva amarela, está para baixo. Porque diminuiu a taxa desse CDB. Aqui, vamos chamar de curva de juros do Banco Pine, do CDB Pine pré-fixado, né? Só que o título de 6 anos, olha o que aconteceu. Para 6 anos, a taxa lá atrás, em novembro, era 7,39 no pré-fixado. Estaria aqui. Dia 25 subiu um pouquinho. Hoje está 9%. Chegou a 10 e pouco. Está 9% a taxa pré-fixada. Ou seja, o que aconteceu nesse meio do caminho? O mercado está projetando que o governo vai diminuir os juros, algo que lá atrás ninguém imaginava. Então, lá em novembro, o pessoal achava que os juros ia ficar muito próximo aí do que estava a época de 3,4 e 25. Se diminuísse, diminuiria um pouco. Então, por isso que lá atrás a parte da curva está aqui, na parte de 4%. E aí, conforme foi chegando a crise, a gente foi vendo que o governo ele teve que diminuir os juros na última reunião. Há uma tendência e a expectativa do mercado é que ele diminua, mas os juros ainda esse ano para poder tentar estimular a economia. A projeção do mercado é que os juros fiquem esse ano próximo é de 3%, alguns países falam de 3%, 3,25%, mas a verdade é que a tendência então dos juros agora com essa crise é diminuir. Então, a percepção do que estava lá atrás para o que está agora, houve uma queda de juros. E aí a gente pode falar aqui, montando esse gráfico da curva dos juros, a gente pode falar que houve um fechamento da curva. Então, do último dia do mês de novembro para cá, houve uma queda na taxa, então houve um fechamento. Nas pontas mais longas, como a gente fala, né, nos vencimentos mais longos, o que houve? Com o aumento da crise, e aí as empresas privadas elas acabam tendo um risco maior, porque banco até um pouco menos, mas imagina empresas privadas que emitem debêntures, que seriam CDBs das empresas, né? Lojas Renner, Gol, essas empresas. Com a crise, o que aumentou? Aumentou o risco dessas empresas. Pelo menos a percepção de risco delas. Percepção de que com o agravamento de crise elas podem sofrer bastante. E aí, quando a gente tem um aumento de risco para as empresas, mesma história que eu contei do título público, vale para as empresas. Se eu tenho uma empresa numa situação confortável, numa situação ruim, onde que eu vou pedir mais juros? Na situação mais tranquila, eu vou pedir menos juros. Na situação ruim, situação de crise, incerteza quanto a essa empresa, eu vou exigir mais juros dessa empresa para mim. Então, é isso que aconteceu. Então, por isso que descolou, aumentou aqui. A gente disse que abriu a curva de juros, aumentou os juros do título desse CDB nos prazos mais longos. Então, o que era 7 foi para 9. Então, a gente fala que abriu bastante. Isso, com todos os títulos de renda fixa, aconteceu nesse último período. Com os títulos privados um pouco mais forte, e a gente vai falar um pouquinho de crédito privado, mas basicamente é isso que aconteceu. Então, aqui é a curva de juros, aqui estão as taxas pré-fixadas do CDB em novembro e hoje, e aí toda essa mudança de cenário, né? De lá para cá aumentou a percepção de que as coisas estão ficando mais ruins e aí por isso aumentou a taxa de juros do título. Vou usar esse site para a gente poder observar o que ocorreu com alguns títulos do mercado, alguns fundos do mercado, né? Então, vou começar aqui fundo de DI, fundos DIs, Itaú, Bradesco, Santander, da XP, esse da XP é DI crédito privado.
Mas fundos DIs convencionais que a gente usa como caixa, rendendo negativo, ou rendendo baixo em relação ao CDI, como no caso do DI Max. Renda positivo, isso é muito bom, mas renda abaixo do CDI. Se formos abrir a carteira do fundo, vou abrir esse primeiro aqui, para a gente poder ver o que tem dentro e por que ficou negativo. Vou usar essa ferramenta aqui no DI Coral, que é o fundo mãe, fundo master. E aí o que tem dentro desse fundo Bradesco DI? Eles têm 31% de título público, 28% compromissada, 23% depósito a prazo, debêntures, 13%. Isso em 29 de fevereiro, isso aqui muda constantemente. Mas basicamente a gente pode ver o quê? Alguns títulos pré-fixados, algumas LTNs aqui dentro. Então, LTNs dentro da carteira, isso faz com que o fundo ele tenha, e aí algumas debêntures também, olha só, algumas debêntures, então alguns títulos de renda fixa de empresas, percentual menor da carteira, mas alguns títulos importantes. Então isso faz com que os títulos que estão dentro da carteira do fundo, os pré-fixados, por exemplo, eles, como a gente viu o que aconteceu com o título pré-fixado do governo. Quem comprou lá R$ 752 no começo do mês caiu para 600 e pouco, então ficou negativo, o pessoal perdeu dinheiro. Então o fundo tinha algumas posições dessas, então ele perdeu dinheiro também. Então ele acabou perdendo uma boa parte aí de retorno dessa parcela. Nos títulos de empresas, mesma coisa, as debêntures. Aumentou a percepção de risco das empresas. E aí, nem olhei a empresa, qualquer empresa, de modo geral, do Brasil aumentou a percepção de risco, então das empresas vem na esteira. Se aumentou a percepção de risco, os investidores estão exigindo mais taxa, então o preço do título ele caiu. Então quem tinha esses títulos, como no caso desse fundo, perdeu dinheiro. Então aqui é onde explica o porquê que esse fundo DI rendeu negativo, o do Itaú e do Santander, no mercado como um todo, os motivos acabam sendo esse, uma variação grande. O fundo pode ter alguma outra concentração de título diferente, mas no fim das contas o que acabou agravando é isso, né? Essa instabilidade, o aumento das taxas e aí a rentabilidade negativa. Esses fundos de crédito privado, como esse da XP e esse do Santander, que renderam muito mais negativo, 0,5%, o do Santander, 0,27%, isso até o dia 27 de março, o da XP, eles têm um agravante. Vou abrir aqui o do Santander. Assim, como são fundos de crédito privado, por característica eles têm que ter mais da metade da carteira do fundo atrelado a crédito privado. Então esse fundo ele aplica em 2 fundos de crédito, vou abrir um aqui que ele tem 58%. Ele aplica mais de 50%. Isso aqui está muito moqueado. Vamos pegar esse outro da XP, deve ser mais fácil de achar, de abrir. O da XP, aqui. Então, tem mais de 51% em títulos privados, você vê aqui que 38% em público e mais, e o restante em privados ou cotas de fundo. Então, eles aplicam mais em títulos de empresa e aí é o que a gente comentou, né? Aqui não dá para saber quais empresas ainda não estão abertas, mas, em linhas gerais, essa percepção de aumento de risco do Brasil, das empresas, o aumento de prêmio exigido pelos investidores, ou seja, aumento da taxa de juros dos títulos, fez com que o preço do título diminuísse. E aí, por isso que esses fundos renderam, esse fundo, ou os fundos de crédito privado da indústria como um todo, ficassem negativo. Peguei uma previdência aqui, uma previdência do Bradesco, para poder a gente analisar, mas as previdências do mercado, o Bradesco ainda tem previdência no Bradesco, tem mais títulos do governo pós-fixado, que é a RFA, a renda fixada, que foi muito bem nesse mês turbulento, ela ficou positiva. Então, da indústria, das grandes previdências, ela foi um dos maiores destaques aí em relação a retorno, mas grande parte das previdências
ficaram negativas no mês de março. Então, isso aqui é a previdência do Bradesco, é o F10, renda fixa 10 do Bradesco. E aí o que a gente vê aqui é da mesma forma que no fundo DI. Ele tem títulos pós-fixados, mas também tem títulos pré-fixados, atrelados à inflação, alguns títulos mais curtos, mas alguns mais longos. Então, NTNB 45, então ele tem uma boa parte, está bem diversificado em títulos públicos, grande parte aqui, 75% de títulos públicos, mais 18% de operações compromissadas. Então, realmente o fundo ele é muito carregado de título público, mas títulos pré-fixados, como a gente viu, perdeu valor nesse mês por conta da instabilidade. Então, quem não tem só pós-fixado, quem tem alguma coisa pré ou atrelada à inflação, ficou negativo. Então é por isso que ficou negativo os fundos de previdência, ou a maior parte dos fundos de previdência da indústria. Novamente, uma exceção aí, o fundo do Bradesco RFA, com poucas outras exceções no mercado. Bom, então é isso. Isso que eu gostaria de trazer. Então, trazer que realmente renda fixa tem risco, a não ser que seja CDB a 100% do CDI, ou CDB algum percentual do CDI, que aí não vai ter risco, vai acompanhar a taxa de juros. Mas diferente disso, qualquer outra renda fixa, fundo que tenha parte em pré-fixado, fundo que tenha crédito privado, mesmo que seja DI, crédito privado, ele é crédito privado, então vai ter risco das empresas. Então pode mudar a percepção de risco das empresas durante o mês, então o fundo vai sofrer. Então tudo isso no fundo, você pode falar, mas o fundo não resgatou os títulos. Os fundos eles têm uma característica importante. Mesmo que eles não resgatem, se eles têm um título pré-fixado lá atrás, todo dia ele tem que simular um resgate e colocar no valor do fundo, no valor da cota, ou seja, na variação dia a dia, quanto que estaria valendo esse título se ele vendesse naquele momento, que a gente chama de marcação mercado. Por isso que mesmo o gestor não vendendo os títulos que ele tinha, os fundos vão ficar negativos. Bom, a mesma coisa que acontece com o título do Tesouro também. Se aplicar, você vai ver todo dia ele variando. E aí, mesmo que você não resgate, você está vendo ele perder dinheiro, porque no Tesouro ele vai aparecer como se estivesse resgatando naquele dia. Quanto que você tiraria se estivesse resgatando naquele dia? E se os juros sobem, se a taxa de juros dos títulos sobem, o preço do título vai cair e você vai perder dinheiro. Tá bom? Então é isso. Um mês muito difícil, bastante turbulento. Espero ter ficado claro. Se não, mandem dúvidas, eu fico à disposição. Muito obrigado, até mais.